Você sabia que a marca é o ativo mais importante da tua empresa? Ela é o corpo e a alma do teu negócio. É para ela que o teu público remeterá todas as lembranças boas e ruins que ele teve relacionadas ao seu negócio. A representação visual da tua marca é chamada de logotipo. Quais são os principais tipos de logotipo? Eu dividi para vocês aqui 3 grupos de logotipo. O primeiro deles é o tipográfico. Os logotipos tipográficos são os mais antigos e tradicionais deles. Você pode reconhecer eles como a marca escrita de uma forma padronizada, onde é utilizada uma tipografia, um tipo de fonte, ou uma assinatura. Estou colocando aqui na tela agora alguns tipos de logotipos tipográficos. Deu para entender o conceito? Outro tipo é a tipografia mais o símbolo, que é o nome da marca escrita com a fonte diferente ou mais comum, seguida do símbolo, logo acima ou na lateral. Essas marcas, elas dificultam um pouco a leitura pela quantidade de informação que contém. Geralmente são símbolos, são desenhos mais trabalhados, são cores muito variadas, isso dificulta um pouco mais a assimilação de quem está vendo eles. Por esse motivo, as grandes empresas hoje estão optando a migrarem para um tipo que conhecemos como logotipos integrados. Eles são uma mistura de tipografia com símbolos, sendo que os dois estão mais claros. Alguns tipos de logotipos como esse são os que estão aparecendo aqui na tela agora para vocês. Esse tipo de logotipo costuma ser mais eficientes, porque eles conseguem resumir toda a informação e botar num desenho que é mais fácil de ser assimilado por aquele que está vendo. Mas vamos lá! Conhecendo esses 3 tipos de logotipos, qual é a primeira pergunta que você tem que fazer na hora de criar o seu logotipo? A primeira pergunta é: o que a minha marca ela tem que representar? Qual é a mensagem que eu tenho que passar por essa marca? A segunda pergunta é: quais são os principais valores que vocês querem destacar com sua marca? Lembra dos valores que vocês escolheram lá no comecinho do trabalho de vocês? Aí vocês devem estar me perguntando: sim, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que se passa uma mensagem pelo logotipo? Bom, aqui eu separei 3 principais formas de você passar essa mensagem para o teu público. A primeira delas é cores. As cores, assim como outros elementos que eu vou destacar mais na frente, têm um significado psicológico. Dependendo da cor, ela causa uma determinada reação em quem está vendo ela. Como é que é feito isso? Existem alguns estudos em que é pesquisado com determinadas quantidades de pessoas, em determinadas culturas diferentes, em que eles fazem um apanhado para entender um pouco mais sobre qual é o impacto que essas cores causam psicologicamente naqueles que estão vendo. Para quem gosta de pesquisar, esse livro aqui é muito interessante, tá? Esse aqui eu não empresto para ninguém não, mas é um livro muito bom, você pode procurar aí na internet, você vai encontrar até usado mesmo para comprar, vale muito a pena, viu? Fica a dica. Vamos citar como exemplo aqui dessas sensações, a começar com o verde. Eu vou ler aqui para vocês a relação de sensações que foram listadas como correlativas ao verde. Natureza, ética, saúde, crescimento, frescor, serenidade, esperança, prosperidade, suavidade, tédio, estagnação, inveja e orgânico. Perceberam que tem coisas boas e coisas ruins? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de escolher a cor que a gente quer para a nossa logomarca. Não que a gente não deva escolher determinada cor, mas que essa cor ela tem que ser escolhida de forma inteligente para que a relação dela com o valor que você queira passar seja aproveitada da melhor maneira possível. A outra cor, azul. Profissionalismo, seriedade, integridade, sinceridade, confiança, fidelidade, lógica, frieza, sem emoção, falta de amizade, pouco apetitosa, serenidade, segurança e infinito. Uma curiosidade sobre o uso do azul nos logotipos. Um dos links que eu enviei para vocês junto com esse vídeo tem um infográfico que fala sobre o uso das cores dos logotipos. E o azul é a cor mais usada como cor primária dos logotipos. Interessante, não é? E por último, o preto. Elegância, autoridade, opressão, frieza, ameaça, peso, mal, luto, atemporalidade, poder, sofisticação, prestígio, valor, morte e segurança. Observe aí, novamente, palavras que têm um efeito, que pode ter um efeito positivo e que pode ter um efeito negativo. Precisamos aprender a utilizar isso da melhor maneira possível, tá? Agora você está entendendo um pouco da importância do trabalho de um designer, tá? Que não é só um desenho que ele vai fazer, ele tem todo um trabalho que ele faz por trás daquele desenho que entrega para você no final das contas. Outra coisa que a gente deve prestar atenção sobre o uso das cores é o seguinte: é aconselhável que se use no máximo até 3 cores. Por quê? Você vai precisar fazer algumas aplicações, seja na fachada, seja em bordado. Então,
Quanto menos cor você usar, menor é o custo, menor é a dificuldade, menor é a probabilidade da sua marca ser remontada de forma errada em aplicações por aí. A segunda forma de a gente passar essas sensações é formas geométricas. Aqui na tela agora vocês estão vendo 3 tipos de formas geométricas. Eu vou falar rapidamente sobre as 3 para que a gente possa ter uma ideia aí de como é que funciona essas formas geométricas também na composição do teu logotipo. Vamos começar com círculo. O círculo ele remete à infinitude, à comunidade e à proteção. O quadrado, equilíbrio e honestidade. E o triângulo, ação, conflito e instabilidade. E espiritualidade e atividade. Percebeu também o impacto que essas formas geométricas causam? Então, muito cuidado em utilizar também as formas geométricas no teu logotipo. E por último, a tipografia, os tipos de letras, que também falam muito sobre os valores que você quer passar com o teu logotipo. Letras com serifa, eles transmitem sabedoria, tradição, uma coisa mais antiga, né? Que foram lá do tempo dos romanos ainda. Já as sem serifas, agilidade, modernidade, objetividade. Bolds, aquelas mais grossinhas, já passam a sensação de uma presença mais marcante, de solidez, alguma coisa relacionada à força. Já as letras lights passam a ideia de cuidado, de leveza, de precisão. E as manuscritas, que passam a ideia de proximidade, de artesanato, de personalização. Informação para complementar. Existem alguns estudos da psicologia que dizem que os humanos tendem a agrupar aquilo que ele está vendo. Ou seja, um exemplo, se você está vendo um panfleto com determinadas informações, então você tende a agrupar aquelas informações ali por proximidade. O que acontece? Quando você tem um logotipo que se destaca daquelas informações, você consegue ter um maior destaque a ele. Então fica a dica para a gente utilizar o logotipo da melhor maneira possível na hora de assinar uma peça. Afinal, faz parte dos objetivos de divulgação você conseguir fazer com que o seu logotipo tenha uma maior fixação na mente daqueles que estão vendo. Bom, Fábio, muito bacana o que você me falou, mas eu já tenho um logotipo, o que é que eu faço? Você não precisa necessariamente perder o seu logotipo. Eu sugiro que você analise, baseado nos critérios que a gente falou ainda há pouco, e verifique se seu logotipo atende a alguns dos requisitos que nós citamos. Caso ele atenda esses requisitos, você não precisa mudar. Se ele não atender, eu sugiro você fazer ao menos um redesenho do teu logotipo. O que é um redesenho? É você fazer uma adaptação do teu logotipo a esses requisitos, de forma a preservar o máximo possível da originalidade dele. Se nenhuma dessas opções atender, então o caso será você fazer um logotipo novo do zero. É melhor você fazer um logotipo novo do zero do que você ficar para sempre com um logotipo que não vai atender às necessidades da sua empresa. Concorda? Bom, pessoal, esses são alguns pontos interessantes que vocês devem levar em consideração sobre logotipo.